Olá, mais um Pop Verso no ar comigo, Lia Bock. Eu já vou começar dando toda a letra do que a gente vai ter hoje, bora? Terminou ontem a Semana de Moda em Paris e a gente vai trazer aqui os principais destaques. Além disso, tem no CNN Plural, reforçando a nossa parceria com um tema muito importante. O Rafa Câmara vai falar sobre Cuba ter aprovado o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E como essa questão acontece aqui no Brasil, porque nós estamos mais atrasadinhos, viu? Tem também Coldplay adiando os shows e filme novo com a Taylor Swift no elenco. Ah, sim, roda a vinheta. Depois de Nova York, Londres e Milão, a Semana de Moda de Paris chegou ao fim nessa terça-feira. A gente teve Dior, Chanel, Givenchy, Miu Miu, Saint Laurent, Balenciaga, entre as marcas que desfilaram suas novas coleções de primavera-verão de 2023 na capital francesa. No meio disso tudo, lógico, tiveram destaques e é isso que vamos falar agora. E conosco ele, sim, maravilhoso, Dudu Bertolini, stylist, figurinista, ícone da moda, esvoaçante. Muito bem-vindo, Dudu! Obrigado, Lia! Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora contigo aqui. Dudu, eu não sei se você consegue dar pra gente, assim, qual o principal destaque aí da Semana de Paris, mas vai, um top 3 de repente, você consegue? Eu começaria ressaltando a apresentação da Coperni, que trouxe um vestido pintado no corpo da Bella Hadid. Todo mundo ficou muito impressionado quando a Bella Hadid entrou nua, apenas com uma calcinha, com um tapa-sexo, e aí os técnicos da Coperni pintaram o corpo da Bella Hadid e o vestido foi ganhando forma, e aí quando viu, ela desfilou com essa roupa feita na hora. E a gente viu a galera falando de dopamine dressing, né? Eu queria que você explicasse um pouco isso pra gente. O que é essa dopamina aí na moda? Bom, a dopamina ela é um neurotransmissor, né, que está ligado aos nossos sentimentos de amor, felicidade, euforia. Então, o que a gente viu foi uma moda muito colorida, muito estampada e que brinca com ícones pop. Então, sem dúvida, ela é uma ode ao otimismo, né, ao desejo de dias mais coloridos, mais vibrantes e também de usar essa possibilidade de expressão radical que a moda nos oferece, né? O dopamine dressing está muito ligado a essa ideia. Muito bem-vindo nesse momento pós-pandemia que a gente está precisando, né? Ex Exatamente. Mas olha ali, eu te diria que não é só de otimismo que foi feita a Semana de Moda de Paris. O Balenciaga, né, que é uma das marcas mais esperadas, né, que tem o Dema como diretor criativo, trouxe uma coleção que a gente já pode chamar de mais pessimista, né? Eles trazem um cenário super apocalíptico, eles trouxeram um desfile que a cenografia era um grande lamaçal. E os modelos iam desfilando em meio a essa lama, sujos, maquiados com hematomas. Eles trabalham com arquétipos cotidianos, né? Com a pessoa que está andando na rua, a mulher andando de vestido floral na rua, o executivo de terno e gravata. Sem dúvida, existe uma crítica social muito latente, né? Mas a verdade é que muitos criticaram também a maneira como ele se apropria desse caos social e da guerra e traz isso para a passarela, muitas vezes de uma forma superficial. Então, é um desfile que divide opiniões, mas que, sem dúvida, foi um dos mais emblemáticos e importantes aí dessa nova temporada internacional. E fala um pouco da bolsa de batatinha aí, como é que foi isso? Então, na verdade, eles já têm feito, né, alguns trabalhos onde eles pegam elementos da cultura pop, cotidiana, contemporânea, ou até mesmo do questionamento do nosso desperdício diante do lixo, né? A questão é, a moda ainda é uma das indústrias mais poluentes do mundo. Mas, mais uma vez, as pessoas se perguntam, até onde o trabalho do Dema e do Balenciaga corrobora com esse caos ambiental e político que a gente está vivendo, ou até onde ela questiona para que a gente vire esse jogo. De qualquer forma, eu acho que vale a gente lembrar que a moda já não está mais aqui apenas para criar roupas bonitas. Roupas belas a gente já tem o suficiente para vestir todo mundo para as próximas gerações. A moda hoje em dia ela tem que trazer uma provocação, um questionamento social e político, e ela tem que andar de mãos dadas com as questões socioambientais. E na sua avaliação, você acha que essas semanas todas de moda, elas conseguiram trazer esse peso, dar essa solidez aí para a moda?
Infelizmente, eu diria que ainda não. Eu acho que a gente vê muitas celebridades e pouca diversidade, e eu acho que ainda tem poucas marcas que estão realmente preocupadas em pensar uma moda mais sustentável, mais transparente, mais equânime, né? Ou para realmente trazer corpos realmente mais plurais aqui para discussão, aqui para a mesa. Eu enalteço muito o trabalho da Stella McCartney, né? Que é uma marca que traz sempre essa preocupação. A Stella, que é filha do Paul McCartney, um dos artistas pop mais famosos aí da nossa história, né? E ela consegue trazer para uma produção maior, em larga escala, partindo das premissas da sustentabilidade. Eu acho que um outro grande destaque foi o desfile da Loewe. Ele deu vida para os novos avatares do metaverso. É muito interessante, porque ele faz a gente questionar o que é real, o que é digital. Ele cria roupas pixelizadas que parecem saídas do Minecraft, daquele jogo. Então, cada vez mais, né, a gente entender se o metaverso vai ser um território de ampliação ou de disputa entre aquilo que é físico e aquilo que é digital, eu acho que esse é um questionamento muito contemporâneo, muito importante, e a Loewe foi quem soube melhor questionar as fronteiras do real e do digital, né? Dudu, muito obrigada pela sua participação, sempre maravilhosa aqui com a gente. Vamos ficar de olho aí nessa moda que você volta para falar conosco. Um beijo. Ótimo, obrigado, Lia. Até mais. Vamos falar sobre um lançamento que está chegando amanhã nos cinemas? Eu estou falando de Amsterdã. A história se passa na década de 1930 e envolve 3 amigos, 2 soldados e uma enfermeira, que são interpretados por Christian Bale, John David Washington e Margot Robbie. A trama meio que é um drama policial, de comédia e mistério, tudo misturado. Basicamente rola um assassinato e eles se encontram no meio dessa história como suspeitos. Agora eles precisam provar sua inocência. Além dos protagonistas, Amsterdã ainda conta com Robert De Niro, Anya Taylor-Joy, Rami Malek, Zoe Saldanha e Taylor Swift no elenco. Não é pouca coisa. Aí você pode pensar, mas a Taylor Swift não é cantora? Sim, ela é, mas é importante diversificar o portfólio, né, gente? Que nem eu tô no nosso mundo, tô aqui no Popverso, não, brincadeira. A gente sabe que essa não é a primeira vez que cantores vão para as telonas e, aliás, é disso que a gente vai falar hoje, porque isso é mais comum do que a gente imagina. E o Arthur, do nosso time, tá trazendo aí alguns exemplos pra gente relembrar. Taylor Swift é uma das estrelas do filme Amsterdã, e ao contrário do que você possa imaginar, ela não tá na trilha sonora e sim atuando ao lado de Christian Bale, John David Washington e Margot Robbie. Essa não é a primeira vez que ela se arrisca como atriz e nem a primeira vez que alguém da música se joga no mundo do cinema. Um conhecido da Taylor Swift, o Harry Styles, estrelou Não Se Preocupe Querida, que estreou há algumas semanas, e bom, a recepção dele como ator não foi das melhores. Outro cantor que era de uma boy band e adicionou ator no currículo é o Justin Timberlake. Ele ganhou 2 Emmys por suas participações no Saturday Night Live, além de estrelar produções como A Rede Social, Professora Sem Classe, Amizade Colorida e Alpha Dog. Quem tá sendo aclamadíssima na sua jornada como atriz é a Lady Gaga. Ela já concorreu ao Oscar como melhor atriz por Nasce uma Estrela, já levou um Globo de Ouro de melhor atriz em minissérie por American Horror Story, e o próximo papel dela é como a Arlequina na sequência de Coringa. Falando em aclamação, Jennifer Hudson é uma das poucas pessoas a atingir o status EGOT. Agora eu vou explicar o que é o EGOT. É só lembrar, é uma letra pra cada coisa. Que é reservado aos vencedores dos prêmios Emmy, Grammy, Oscar e Tony. Hudson venceu o Oscar por seu papel em Dreamgirls, Em Busca de um Sonho, 2 Grammys, um em 2009 e outro em 2017, além de um Daytime Emmy em 2020. Nada mal pra quem ficou em 7º lugar no American Idol, né? Antes de vender maquiagem, vender calcinha e ser uma boa vendedora, né? Ser uma grande empresária fazendo isso, Rihanna era cantora. Vocês lembram dessa época? Inclusive, saudades. Rihanna, cantora. Ela também gostava de se arriscar como atriz. 8 Mulheres e um Segredo, Battleship, Valerian e até uma participação na série Bates Motel como a Marion Crane, daquela famosa cena de Psicose. E isso aí não é um feito só de cantores não, viu? A gente conhece o Flea como baixista do Red Hot Chili Peppers, mas ele tem 45 títulos como ator no seu currículo. Entre eles Baby Driver, a série Obi-Wan Kenobi e até De Volta para o Futuro. E é lógico que a gente também tem músicos que são atores aqui no Brasil. Inclusive tem uma família inteira
deles. O eterno galã Fábio Júnior começou sua carreira na TV nos anos 70, mesma época em que começou a trabalhar profissionalmente com música. E mesmo com o sucesso como cantor, ele não deixou de atuar, participando de produções como Rock Santeiro, Bye Bye Brasil e Fala Sério Mãe. E jornada dupla tá no sangue. Os filhos dele, Fiuk e Cleo, também construíram carreiras cantando e atuando. Inclusive tem um filme que os três fizeram juntos, né? Como que é? Me Tira da Mira. E essa lista poderia ser bem maior. Tem Madonna, Cher, Beyoncé, Jennifer Lopez, Donald Glover, Idris Elba, Will Smith, Jack Black, Barbra Streisand, Mandy Moore. e mais um monte de gente. E aí, faltou alguém pra você? Conta lá pra gente na hashtag PopVersoCNN. Foi? Recentemente, Cuba aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo e também a adoção de crianças por casais homoafetivos. É um grande avanço, gente, por se tratar de um país em que a homofobia está muito enraizada. A decisão foi aprovada em um plebiscito e faz parte do novo Código da Família, que também amplia a proteção para mulheres, crianças e idosos. Essa foi a primeira vez que a população cubana votou por uma decisão legislativa. E a aprovação desse novo código acendeu uma luz aqui pra gente no Brasil. Porque no nosso país, o casamento entre pessoas do mesmo sexo não é uma decisão constitucional. É tudo jurisprudência quando a gente fala de comunidade LGBTQIAP+. E por isso que o Rafael Câmara está aqui, do CNN Plural, com a gente, para a gente conversar um pouquinho. Rafa, o casamento gay no Brasil não é previsto na lei. Explica um pouco essa história de jurisprudência, a diferença com o que está acontecendo em Cuba. Conta pra gente. Conto sim. Obrigado por ter me chamado aqui mais uma vez no CNN no Plural, dentro do Pop Verso. Vou tentar explicar assim. Lia, o que acontece é o seguinte, né? A lei, o casamento gay, ele não está previsto em lei aqui no Brasil. Infelizmente, não. E na verdade, desde 1988, na Constituição, nenhum avanço da comunidade LGBTQIAP+, na verdade, foi aprovada pelo Congresso. O que a gente tem é que em 2011, o Supremo Tribunal Federal, ele conseguiu entender de maneira diferente, né, o Código Civil. Ele fez uma outra interpretação, né, do Código Civil, então, que permitia apenas a formação de família como um homem e uma mulher. Então, ele entendeu que família, na verdade, poderia ser, sim, pessoas do mesmo sexo. E assim, se fez a jurisprudência. E foi permitido, assim, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Casamento gay. E, claro, com todos os seus direitos e seus deveres também. Agora, tudo isso é muito frágil, né? Eu tenho uma situação muito particular, porque hoje eu sou casado, eu tenho união estável com um rapaz, com meu parceiro, mas eu fui casado há 10 anos com outro rapaz. Sou casamenteiro. Casamenteiro. Né? Tentando ser casamenteiro no Brasil. Então, eu lembro que em 2012, Lia, eu tentava casar no cartório, já havia jurisprudência, já havia a permissão, e eu não conseguia, porque havia ainda, como não está em lei, na verdade, os cartórios poderiam se recusar a te casar. E eu lembro que eu procurei a 2 a 3 cartórios, era super constrangedor, você chega, tem um preconceito, a pessoa fala, olha, aqui sem grandes explicações eu não consigo realizar esse tipo de cerimônia para você, esse tipo de documento, né, liberação do documento de casamento. Você fica numa situação que você não sabe muito a quem recorrer. Por isso que eu faço agora um comparativo com a situação de Cuba, né, com esse Código da Família. Em Cuba, que foi aprovado há algumas semanas, né, é um documento com mais de 100 páginas, onde você garante como lei o casamento. Isso dá não só, eu acho que na minha opinião, ela não só passa uma segurança maior para a comunidade, como também um alerta do governo, uma mensagem positiva do governo, dizendo, olha, eu vejo vocês são visíveis e fazem parte da sociedade. A Eslovênia, né, acabou de ter também uma lei, né, que no leste europeu é raro, né, também. Foi o primeiro país, na verdade, né? A Eslovênia, ela está entrando agora, ela autorizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A vizinhança ainda tem características os países vizinhos há uma característica muito pesada de homofobia. Por exemplo, a Hungria, você pode ser multado se você fala sobre homossexualidade na frente de um menor de idade. Então, daí volta a minha consideração anterior. Por isso, precisamos muito ter isso em lei. Isso é um direito que a gente tem. E o que a gente pode aqui no Brasil aprender com essa história? Assim, qual que é a nossa expectativa? A gente está em época de eleição agora, elegemos um Congresso que é conservador, mas a gente tem também aí também eleição de mulheres trans, né? A gente tem um pouco de diversidade. O que a gente pode aprender aí com essa história? Olha, Lia, eu acho que representatividade nesses locais é o que a gente precisa, né? A gente teve realmente uma votação, a gente conseguiu colocar representantes da comunidade LGBTQIA+,
em comparação com as últimas eleições, o dobro, mas a gente precisa avançar e muito. E nada melhor, eu acho que a gente pode trazer isso para a nossa vida, né? A gente só consegue lutar quando a gente realmente sente a dor, né? Por mais que seja a pessoa do lado, mas quando a dor é sua, você consegue entender aonde você precisa chegar. Daí a importância da representatividade na política, no Congresso, no Senado. E essa é a nossa luta diária. Rafa, muito obrigada por ter vindo falar esse assunto com a gente, que é tão importante. A gente está sempre de olho, vocês sabem. Mas o Rafa não vai sair daqui não, porque ele volta logo menos para falar de um outro assunto. Mas quero lembrar você que se quiser saber mais sobre essa decisão de Cuba, é só conferir no site da CNN. Agora tá na hora de mais um Drops de Notícias, mas antes eu vou te fazer um convite. Pega aí seu celular e manda lá na hashtag #PopVersoCNN o que você tá achando do programa de hoje. Responde qual o look que você mais gostou da semana de moda, ou o que você quer que a gente fale aqui no programa, o que você quer conversar com a gente. Enquanto isso, eu vou vendo aqui as mensagens e a gente roda a vinheta. Nós todos fãs brasileiros de Coldplay ficamos muito tristes essa semana e o Serginho tá aqui para falar com a gente sobre esse assunto. O que rolou foi que a banda adiou os shows que estavam previstos entre os dias 11 e 22 de outubro em São Paulo e Rio de Janeiro. O motivo foi pela saúde do Chris Martin, o vocalista da banda, que foi diagnosticado com infecção pulmonar e os médicos recomendaram descanso aí absoluto por 3 semanas. A banda deu a notícia pelo Instagram explicando o motivo do cancelamento e avisou que os shows serão no começo de 2023. O Procon de São Paulo também se manifestou sobre o assunto. Ele disse: os consumidores que compraram os ingressos têm o direito de escolher entre receber o valor pago de volta, ficar com crédito para os eventos futuros ou esperar a nova data para os shows. Serginho, essa turnê não começou agora, né? Fala um pouco sobre ela. Então, essa turnê mais recente, a turnê atual, né, do Coldplay, que é a Music of the Spheres, ela já começou em março desse ano, né? De lá pra cá, eles passaram por pelo menos 14 países, né? Costa Rica, República Dominicana, México, Estados Unidos, depois foram lá pra Europa, Alemanha, Polônia, França, Bélgica, Inglaterra, Escócia, voltaram pra cá pra América, daí fizeram a parte da América do Sul, Peru, Colômbia, Chile, fizeram um show no Rock in Rio, que inclusive muita gente diz que foi um dos maiores shows da história do Rock in Rio, né? Catártico, Exato, né? O Chris Martin cantando pra lá pra cá, inclusive pegou chuva, que daí também pode ter prejudicado, a gente vai falar disso, né? Então, é uma turnê Mas eu cansei só de ver a lista dos países, né? Tipo, é bastante coisa. É muita coisa, né? É muito longo. E assim, além disso, o cara é vocalista, então ele tem um esforço muito grande ali com a voz. Até pra ter uma noção disso, a nossa equipe de dados aí do Popverso, que no caso foi a Manu Ravioli, ela fez um cálculo ali, tendo como base o setlist do Rock in Rio que eles fizeram, que já é um show um pouquinho mais curto porque é um show de festival. No Rock in Rio, eles tocaram 17 músicas. Cada música tem, em média, 4 minutos. Ou seja, fazendo essas contas, aí ele cantou por mais ou menos 1 hora e 10 minutos só no Rock in Rio. Daí, multiplicando por todos os outros países, né, por todos os outros shows que a gente estava falando, é como se em 6 meses ele tivesse cantado por 58 horas seguidas. 2 dias e 10 horas seguidos cantando. 1 hora não tem como, a conta chega, né? A conta chega. Mas teve gente colocando a culpa na chuva que ele tomou aqui no Rock in Rio, falando que não escutou a mamãe, não levou o casaquinho, Exatamente. Né? Então, e além disso, o cara ele é muito enérgico, né? Pula, dança, canta, chama a galera pra cantar junto, então não tem jeito, né? O instrumento dele é a voz, então 1 hora não dá. Bom, a gente vai ficar de olho pra poder saber quando, como e por quê, né? Inclusive sobre a recuperação. Eu fiquei contente, assim, contente não é a palavra exata, mas de que não foi um problema de saúde mental, que a gente tem falado tanto aqui, né, Serginho? Sim, até falando sobre isso aqui no programa. É, exatamente. Mas a gente vai ficar de olho. Muito obrigada, Serginho. Valeu, Lia. Na semana passada, estreou lá nos Estados Unidos o filme Bros, que aqui no Brasil se chama Mais Que Amigos, Friends. O longa é uma comédia romântica gay, só que apesar das críticas positivas, não teve um bom desempenho de bilheteria. Arrecadou apenas $5 milhões no fim de semana de estreia lá nos Estados Unidos. Segundo o Billy Eichner, protagonista e um dos criadores, isso aconteceu porque os heterossexuais simplesmente não apareceram. O filme só vai estrear aqui no Brasil no fim de novembro.
mas a pré-estreia já rolou e o Rafa Câmara tá aqui com a gente para conversar um pouquinho. Rafa, você assistiu aí essa pré-estreia, queria que você falasse um pouco desse filme, porque que aconteceu que não foi um sucesso absoluto? Não, a crítica aqui é positiva, isso eu posso garantir, né? Eu sou o público-alvo desse filme. Esse filme, na verdade, a pré-estreia aconteceu tem uma semana aqui em São Paulo, eu fui chamado para uma festa que se chama Bigger, né? E isso tem tudo a ver com o filme. Essa festa, ela tem um público muito de barbudos, homens um pouco mais fortes, olha eu me sentindo aqui, né? Tô me colocando nessa categoria. E conta um pouco do universo também desses gays dentro do universo do gay no LGBT, né? Se dá pra gente caracterizar assim. Mas eu acho que o grande lance desse filme pra mim é que conta a história, né? De um homem cis gay, curador de um museu em Nova York, e ele é chamado para escrever uma comédia romântica gay. E o que é pedido para ele, basicamente, não sei se é spoiler, eu acredito que não, é que ele mostre que o amor gay é igual ao amor hétero. E, na verdade, ele diz que não, que isso é uma grande mentira. O amor ele tem que ser respeitado da mesma maneira, mas o amor é visto de maneira diferente. E quando eu falo isso, é porque dentro do universo gay, há o poliamor, trisal, sexo no primeiro encontro, aplicativo de relacionamento onde você só marca para realmente transar. Isso não é nenhum problema e não é nenhuma hipocrisia com relação a isso. Se conversa muito sobre isso. E eu acho que esse é o grande lance do filme, né? Acho uma pena se os heterossexuais não irem ao cinema porque parece que não querem entrar num universo que está ali do lado deles, né? Somos todos um só, estamos todos numa mesma sociedade. Inclusive porque temos muito a aprender com isso, porque eu acho que óbvio. Se isso não acontece no mundo heterossexual, é muito pela misoginia, pela pressão que as mulheres sofrem também, né? Para não fazer isso ou aquilo. Ou acontece e ninguém fala. Exatamente. Né? A hipocrisia de não conversar sobre o assunto, esticar relacionamentos que não valem a pena. Eu acho que tem muito disso e o filme me chamou muito a atenção e eu acho que vale muito a pena ir. Vale a pena adentrar nesse universo, temos muito que aprender. E eu acho que um grande lance é que eu sempre, na hora que eu vou escrever a coluna, eu sempre penso na hora de falar sobre a comunidade LGBTQIA+, é que a gente nunca teve referência das coisas, sabe? É muito difícil você falar de amor, é muito difícil você ter uma relação com alguém de primeira sem se comparar com seu pai, com a sua mãe, com o seu primo. Então, a referência é errada pra gente porque a nossa vida é diferente. Então, acho que isso vale a pena se abrir. Rafa, muito obrigada pela sua participação, esse spoiler do bem que eu digo. E a gente vai ficar de olho, eu quero assistir esse filme e vou te contar. Bom, e o Pop Verso fica por aqui, mas não esquece que amanhã nós estamos de volta. Beijo!